Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao sexto episódio do podcast Roteiro Livre, diretamente aqui do Estúdio R-Play. Queremos dizer que é um prazer tê-lo, vocês, aqui com a gente, é um prazer enorme. E antes de apresentarmos, então, o nosso convidado desse episódio, quero também, então, apresentar, como sempre, o Rodrigo Rodrigues, está sempre aqui com a gente. Tudo certo, Rodrigo? Tudo certo, estamos aí. Vamos lá, então. E hoje, no sexto episódio, como a gente sempre diz, a ideia é sempre trazer pessoas que têm história de vida, que têm sua jornada para que possa vir a contribuir com a gente. E tenho certeza que hoje também não será diferente, como todos os outros episódios foram. E hoje, então, no sexto episódio, vou até fazer leitura aqui, temos convidado, né? Primeiro é um amigo, né? De longa data, músico, um bom músico. Analista e desenvolvedor de sistema, apaixonado por fotografia e montanhismo também, e idealizador do projeto Surdos Oralizados também, Surdos Oralizados RS também, né? Que no decorrer do episódio a gente vai estar conversando. Então hoje nós recebemos Alex Machado. Seja muito bem-vindo ao Roteiro Livre Podcast. Muito obrigado pela recepção. É um grande prazer tá revendo um grande amigo, já como tu mencionou, de muitos anos já nos conhecemos. E é muito bom nos rever e fazer esse bate-papo aí, bem, colocar a conversa em dia. Sim, atualizar os assuntos. Muita coisa aí pra gente debater e conversar. Sim. Bem, Alex, né? Vamos aqui, como é um bate-papo, mas a gente igual vai fazer as perguntas pra gente, né? Ter um norte em relação. Tu é natural de Canoas, né? Mas somente nasceu, né? Viveu toda a sua infância em Canudos, né? Novo Hamburgo. E também, né? Como eu anunciei antes do projeto Surdos Oralizados, tu tem uma perda auditiva, né? Desde o momento que nasceu. Eu queria ver ou pedir para tu compartilhar com o pessoal como é que foi essa tua infância e também adolescência, convivendo com essa dificuldade. Eu não sei se você foi diagnosticado muito cedo, como foi todo esse processo da perda auditiva, porque até hoje em dia, até para as pessoas ter essa sensibilidade de entender como foi o desenvolvimento, a infância, a adolescência de alguém que tinha uma certa limitação, vou usar esse termo, né? Não sei se é um termo correto, mas enfim, né? Compartilhe com a gente como é que foi essa tua infância aí, ou como você foi diagnosticado cedo, já anexou o aparelho e foi tudo certo. Sim, as informações corretas. Eu nasci em Canoas, mas eu praticamente vivi, 6 meses da minha infância ali. Sim. Né? E em seguida meus pais vieram para Novo Hamburgo e, na verdade, não fiquei bem em Canudos. Acho que nos primeiros anos sim, mas a gente se movimentou entre os bairros de Novo Hamburgo. E aí se passaram muitos anos, né, onde eu cresci até a minha adolescência. E essa questão da perda, eu fiz alguns exames genéticos, eu fiz toda uma investigação e ninguém encontrou a causa dela, ninguém sabe do que se trata exatamente. Sim. Mas fato é que ela me acompanha há muitos anos. Isso a gente pode falar que em torno dos meus 5 anos de idade, meus pais perceberam que quando eu recebia a ligação dos parentes, Sim. eu falava, pegava o telefone, eu falava, mas na hora de ouvir, eu transmitia o telefone para eles que eles colocassem no ouvido, me falassem o que estavam dizendo lá do outro lado. Sim. Então eles começaram a notar que aquele comportamento estava diferente. Sim, e uma outra coisa que também aconteceu a partir do momento que eu fiquei um pouco maior é que o pessoal até brincava comigo na época, dizia que eu entrava dentro da TV, porque eu ficava muito próximo da tela. Sim. Ficava assistindo tudo assim. E o que parecia, num primeiro momento, ser uma perda de visão, na verdade, era a ânsia de poder ouvir melhor aquilo que estava sendo transmitido através do aparelho. Sim. E aí mas aí foi meio diagnosticado já com 5, 6 anos, já descobriram uma certa perda auditiva, que ela foi gradativa ou ela foi aumentando, né, com o passar do tempo, né? Isso, ela era uma perda leve, né, no início. Sim. E ela foi aumentando, até que chegou num ponto que ela estabilizou. Sim. E, graças a Deus, hoje ela tá ali quietinha. Sim. Estamos convivendo muito bem com ela. A gente se mantém um respeito um pelo outro e convive juntos. Ninguém não passando uma linha divisória.
Não, tá certo. E além disso também, né? Claro que a perda auditiva, como tu falou, era leve e foi gradativo, né? E a gente sabe que tu toca teclado, né? Piano, teclado. Na questão do aprendizado musical, teve alguma dificuldade? Porque tu precisava escutar para replicar, né? Teve ou foi normal, ou até tu conseguiu adaptar meios de conseguir absorver o som para depois reproduzir também, né? Esse é um tema que eu confesso que até hoje eu fico intrigado, né, como eu fui partir para esse lado musical, assim, eu amo música, eu tô sempre ouvindo música, eu trabalho, como tu falou, desenvolvimento de sistemas, e eu passo o dia inteiro, literalmente, ouvindo música, enquanto eu tô programando, aí, desenvolvendo a lógica da coisa toda. Sim. E em determinado momento eu parti para música e para o instrumento musical, e até hoje eu penso, poxa, como que eu consegui me desenvolver até certo ponto na música? Sim. Com certeza tive muita dificuldade, porque minha perda, o limiar que eu acabo perdendo é dos sons agudos, né? Então, quando a gente ouve uma música, né, tem várias faixas ali, Sim. e aquelas notas mais agudas eu acabava não ouvindo. A minha fono até compartilha muito isso, que eu disse para ela que depois que eu comecei a usar aparelhos auditivos, eu comecei a perceber que as músicas que eu escutava antes têm muito mais sons do que tinham no passado. Sim. Né? Do que tinham naquela época que eu não usava aparelho. Sim. Então, eu creio que com certeza eu tive alguma limitação, sim. Poderia ter evoluído mais, quem sabe. Sim. Mas eu contornei isso naturalmente, né? Eu uso aparelho não faz tanto tempo assim. Mas eu contornei muito bem. Contornei naturalmente isso. Sim. E passei por cima dessa dificuldade, mas consegui ter um certo ganho, um certo desenvolvimento aí. Sim. Até tem gente que comenta... Beethoven tinha uma dificuldade também. E trabalhava, só que ele começou a trabalhar mais com vibração. E aí que é frequência, né? Só que daí ele tinha que... Como tocava piano, as cordas vibravam. Ele via mais pela vibração do que pelo próprio som, né? Aí ele conseguia criar, né? Porque nosso corpo vai adaptando, né? Tipo assim, tu é limitado em algo, ou enfim, ele vai se adaptando de uma maneira até, tipo, a gente não consegue nem explicar, né? E aí, às vezes, talvez até a vibração fazia com que você tivesse essa percepção. Claro que como a tua perda auditiva ali na linha ali limiar era muito aguda, as notas oitavadas, existe isso. Eu nem sabia. Eu comecei a descobrir, assim, uma variedade de sons e é muito engraçado, assim, porque a gente começa a dar valor para coisas pequenas, coisas do cotidiano que a maioria das pessoas não dão bola, não percebem. Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui, que a gente dá muita risada e é uma coisa que até hoje eu faço. Lá em casa, quando a gente toma Coca-Cola, né, principalmente, tem aquele gás ali do refrigerante. Sim. E antes do aparelho, eu não sabia. E quando colocava o refrigerante no copo e fazia aquele barulhinho do gás. Sim. Eu via as bolhas ali, mas achava que era silencioso. Sim. Então, a primeira vez depois que eu botei os aparelhos, que eu reaprendi esse som, sim, eu comecei, nós estávamos, não sei se almoçando ou jantando, eu comecei a olhar para os lados, assim, minha esposa, que houve? Tá tudo bem aí? Eu, não, esse barulho, que barulho? Não tá ouvindo um barulho, um chiadinho. Daí, e ela teve que me explicar que era o chiado das bolhas do refrigerante. Sim. Então é muito engraçado essa questão, assim, de a gente redescobrir os sons, assim, da gente ter uma nova vida. A partir do momento que eu coloquei os aparelhos, eu comecei a descobrir um outro mundo que para mim não existia antes. Sim. Tu começa a ter uma percepção maior. E até para quem não tem perda auditiva, passa até a ideia de valorizar também. Porque, tipo, tem som de passo, às vezes limitado. Claro que no meio urbano é raro. Lá em casa, lá que é um pouco área rural, tem ainda o som dos passos e tudo mais. Mas, tipo assim, outros sons, né? Tu consegue ter essa percepção que você não tinha antes, né? Então é até interessante para as pessoas entenderem, porque tem essa questão de hoje, claro que ainda nós temos que avançar na questão de inclusão de todas as áreas. Mas hoje a gente tem um pouco, pelo menos no âmbito escolar, a gente tem essa sensibilidade de entender e de se colocar no lugar do outro se ele tá com se ele possui essa dificuldade, isso, aquilo, né? Eu não sei a palavra técnica, né?
Porque para nós, independente de qual for, parece só um aluno especial, mas aí, tipo, eu não sei o nome técnico para esse termo especial é um termo que caiu. Esse realmente é um termo polêmico, assim, que é bom evitar. Mas, assim, dificuldade é um termo que para mim, é um termo que se encaixa bem. É aceitável. Porque realmente é uma dificuldade. E a imitação é um termo meio abstrato e varia de pessoa para pessoa. O que é imitação para ti pode não ser para mim. Sim. Entendeu? A maneira como eu lido com a surdez é diferente da maneira como outras pessoas lidam. Sim. E mesmo tendo o mesmo tipo de perda, eu posso ter muito mais dificuldade ou muito menos dificuldade que uma outra pessoa nessa mesma situação. Sim. Então, imitação também é meio relativo, assim. A dificuldade, eu acabo me identificando mais com questão de dificuldade. Sim. Porque nisso nós somos todos iguais, todos têm as dificuldades. Sim, sim. Cabe a nós escolher se aquilo aí vai realmente tomar uma proporção de uma grande imitação ou não. Ou não, sim. Eu vejo isso porque os termos que outrora eram usados, eu vejo porque quando eu vou fazer o registro de chamada, eu tenho alunos e aparece, ele é um NE. Né? Tipo assim, só que eu olho, eu sinto essa, tipo assim, não, sacanagem, tipo assim, porque, um aluno, independente se for autismo, TDAH, enfim, independente do diagnóstico, eles usam, o parecer, né, na chamada tá NE. Aí eu olho assim, tá, mas necessidade especial, porque assim, acredito que todo mundo tem uma necessidade, só que alguns são laudados, outros não. Por exemplo, assim, eu não tenho uma necessidade laudada, mas eu sei que existem inúmeras coisas, dificuldades que eu tenho, só que algumas, né, eu não sei. Então, tipo assim, talvez a palavra especial não se torne uma palavra tão agradável, né? É uma palavra que acaba, na minha concepção, eu acho que ela sobra nesse contexto. E tem uma necessidade. Como tu tem uma necessidade. Uma limitação. Se tu, né, porventura, bateu o pé ali na quina do sofá, teu dedo tá doendo, talvez tu precise de algum tipo de necessidade para contornar aquela situação aí. Machucou muito o pé, tu vai precisar de uma muleta. Sim. Não tem nada especial nisso, né? O ser humano ele vai se adaptando, sabe? Eu acho que esse termo especial... pior que... ele foi criado, assim, e hoje... Que bom que hoje em dia o pessoal questiona, e eu não gosto de entrar muito, assim, em questões de militância, de militância. Não gosto de ficar militando, não, tu tá errado, tá falando errado. Não é isso. A pessoa também... Ninguém tem a obrigação de saber tudo. Mas esse termo especial, eu realmente acho que foi uma boa o pessoal começar a tirar de uso, assim, aos pouquinhos. Sim. Eu vejo mais como uma necessidade. Acho que a gente tem... Não há nada de especial em tu pedir para a pessoa falar um pouco mais alto, falar um pouco mais claro, mais articulado, falar de frente, não falar de costa, sabe? Não é nada especial, né? Deveria ser o normal as pessoas articularem bem ao falar, né? Sim, sim. Eu nem sei quando surgiu esse tema, claro, veio a partir do projeto de lei, né? Mas eu nem me lembro. E ficou só que... as coisas vão se atualizando, seria bom até revisitarem, né, e trocar o termo, né, e tal, porque como a gente fala de muita inclusão, né, que é o certo, né, e aí a gente fala, tipo, desde o âmbito escolar, né, a gente trabalha com inclusão, as crianças que eu falo 13, 14 anos, né, eu tenho costume de dizer crianças, mas são os adolescentes, eles compreendem as outras crianças que têm uma certa necessidade. Só que quando você começa a nomear, você automaticamente não inclui. Eu acho que você segrega, né? Então, pior que até é difícil encontrar um termo, né? Para dizer assim que não seja, melhor dizendo, que seja algo que enfim, fale da pessoa sem que automaticamente também não segrega, rótulo, não separa. Né? É um rótulo, né? Até tem uma questão, acho que não sei se foi no Fantástico que eu acabei vendo, que tem o que até agora nós chamávamos de síndrome de Down. Sim. Down, na verdade, eu não sabia disso, é o sobrenome da pessoa que identificou aquela síndrome, né? Que mapeou isso. Não a palavra Down do inglês, é o sobrenome do médico esse. Sim. Só que ela tá ligado ao significado do inglês, que é baixo, que é uma coisa triste, uma coisa, né? Sim. Então, até isso hoje já tem uma nova nomenclatura aí, acho que eu não lembro o nome agora. Oi? O todo. Não, mas tem
Porque chamavam de síndrome de Down, agora tem uma nova nomenclatura, acho que é cromossomo... É que tem um cromossomo... Tem um número de cromossomo, tem um código criado específico para não usar mais a palavra Down. Porque estava dizendo muito, aquela criança que tem Down, aquela criança Down. Sim. E o Down, né, do inglês, tem aquela conotação de baixo, de diminuição, de tristeza, né? Então, aos poucos está sendo revisitado essas questões, assim, o que eu acho? Para alguns, talvez, isso aqui, meu Deus, é que quando você olha fora da bolha, né, fora da bolha que eu falo assim, tu olha fora do contexto pra ti, porque isso, pra aquilo. Mas pra quem tá ali, é muito importante, nem que seja a mudança de uma palavra. Porque eu vejo assim, tipo assim, os pais, né, os pais dos alunos que vêm, tem um aluno lá, não vou dizer o nome, mas ele na chamada tá com o NE, e o pai dele vem, tipo assim, o pai dele às vezes comenta, tipo assim, do que ele tinha como expectativa, e daí, como ele tem, o filho dele tá com 13 anos já, né, já é um adolescente. E aí, tipo assim, aí tu começa a olhar um termo que é usado para quem é pai ou mãe, daí eu vou usar o termo que hoje está sendo muito usado, mãe e pai de atípicos, né? É muito importante a mudança da nomenclatura. É algo simples. Não, mas para quem, tipo assim, o meu filho escuta isso, parece que é doloroso. Imagina que ele síndrome de Down como se ele fosse inferior a qualquer outro ser humano. Pra gente estar de fora, ok. Mas pra quem tá ali dentro, se torna algo pesado, vou usar o termo, né? Então não é simplesmente uma nomenclatura. Tem todo um significado. Não é simplesmente um mimizento, como o termo usado. Também tem todo um significado e um contexto. Bem, Alex, partindo desse ponto também, eu não cheguei a trazer as fotos, mas tem lá no teu perfil, Alex Machado. Tu sempre gostou de montanha, né? Sempre gostou de fotografia e montanhismo em si. Qual foram as tuas primeiras montanhas aqui no sul que tu começou a... Na verdade, a minha vida no montanhismo começou em São Paulo. Foi lá em São Paulo. Eu pensei que tu tinha ido depois pra São Paulo. Não, começou já na Mantiqueira lá. Já foi pra algo mais... Sendo bem franco aqui nessa conversa, assim, foi uma tremenda loucura que eu fiz. Sabe? Eu não deveria... Foi algo assim, olha, se eu fosse parar hoje pra pensar, eu não sei. Se foi uma escolha... Não, brincadeira, foi algo que eu faria de novo, com certeza, mas realmente foi muito louco, porque naquela época, a minha esposa, ela estava trabalhando numa empresa que ela não tinha férias concomitantes com a minha. Sim. Então ela disse, pra gente não ficar preso aqui e tal, procura uma atividade hobby, que tu possa ir sozinho e tal, né, que eu não te acompanharia, aproveita esse momento para, né? Sim. E a gente sempre foi muito aberto nesse sentido, assim, ela sempre me apoiou muito de que eu mantenha as minhas atividades. E eu fui pra internet, assim, o que eu poderia fazer? Só que eu poderia ter... Google, hein? Poderia ter procurado um spa... Jogar tênis, spa... Um esporte, né? Bocha. Mais seguro, né? Uma coisa... Eu fui lá e procurei montanhas, né? Então... Eu vi em São Paulo um site de uma empresa que fazia várias trilhas. Na verdade, eu procurei por trilhas, nem era tanto montanha, mas procurei por trilhas, assim, trilhas bonitas e tal. E isso me levou a Pedra do Baú, que é um complexo de trilhas bem famoso lá na Mantiqueira, e perto do Campos de Jordão aí. Então eu fechei com aquela empresa um pacote e tal, daí o cara, quantos dias tu tem? Eu tenho 5 dias. Vamos botar um roteiro e tal, e era uma empresa que estava começando, e de cliente até eu virei amigo pessoal do dono lá. Sim. E ele montou um roteiro personalizado para mim, que começou por esse complexo da Pedra do Baú, e daí foi para Pico dos Marins, e depois nós fomos para Pico das Ovelhas Negras. Foram várias trilhas famosas aqui do Brasil, dos montanhistas brasileiros. E na época eu não tinha muita noção do que eu estava fazendo. Eu olhei as fotos, que legal, uma aventura, um desafio. E encarei... As fotos estão sempre focadas, tu não olha, tipo, que pode ter alguns grandes metros para baixo, né? Para baixo. É como o Instagram, né? Tu vê a foto da pessoa comemorando ali, tu vê a vitória, tu não vê aquela parte aí do bastidor. Sim. Então, e eu fui
eu até tive um pouco de consultoria, algumas dicas aí do pessoal, né? O que tu compra, o que tu usa, porque eu não sabia nada. Eu nunca tinha feito uma trilha em montanha. Minhas trilhas eram cachoeiras aqui, uma trilha no Rio. E eu fui pra internet ali, né, Mercado Livre e tal, comprei uma mochila. Hoje, até essa semana, me desfiz da mochila. Uma mochila completamente errada para aquela atividade. Eu poderia ter tido um problema de coluna terrível pelo peso que eu carreguei naquela mochila, que não tinha estrutura nenhuma. E fui comprando os equipamentos e fui na cara e na coragem. Naquela época eu estava muito bem fisicamente, né? Era muito mais jovem. Então, deu tudo certo. E foi uma experiência, assim, incrível. Mas confesso que foi uma grande loucura, assim. Eu não tinha... Mas depois tu praticamente ficou viciado, porque depois tu... Porque sempre tuas fotos tá sempre com montanha, né? Sempre. Aí tu foi pro sul da Argentina, outra montanha, que é uma montanha gélida, bem fria, né? Sim, a gente foi lá pra Patagônia, pra uma cidade chamada Euchaltén, que tem o Pitzhoi lá, que é uma montanha lindíssima, que eu sou apaixonado. Sim. Eu, por mim, moraria lá. Mas é frio, né? É muito frio. E as condições climáticas lá mudam muito rápido. É muito vento. Sim. E é sempre muito vento. Quando não tem vento, as pessoas ficam meio perdidas, assim, o que está acontecendo? Porque sempre tem vento, e é um vento muito forte. Sim. E especialmente dessa última vez que eu fui, ventou demais lá em cima. A gente achou que a gente ia ficar meio preso lá por um tempo, porque é muito frio e daqui a pouco o tempo fecha e já vem uma neve e passa a neve, vem o sol. Quantos metros de altura tem essa Euchaltén? Essa montanha não é muito alta. Mas ela é tipo espalhada, né? E aí tem mais o gelo. Ela, se eu não me engano, a altitude dela é 3.400, mas eu acho que é a altura lá no pico dela. A trilha que a gente faz, ó, nós turistas, né, nós aventureiros normais, nós vamos até a base dela, onde tem uma laguna. E então aí acho que 1.500, 1.000, não chega a 2.000 metros. É uma trilha um pouco difícil no final, principalmente, porque tu acaba subindo um quilômetro muito inclinado. Mas assim, não é tão alta, não. Já fui em montanhas muito mais altas. Por exemplo, eu estive no Cerro Plata, também na Argentina, na região de Mendoza. Lá tinha 5.900 e quase 6.000. Mas não chegou até o topo? Não. Foi mais até a metade, mais ou menos. Ali foi uma outra loucura que eu fiz e quase que eu me dei mal dessa vez. Porque na montanha existe uma coisa que é chamado mal da montanha, que quando tu chega numa determinada altura, o oxigênio vai ficando escasso. Sim, a altitude. A oxigenação do cérebro vai caindo e tu entra num estado de desorientação, pode ter até um AVC, algo assim, né? Um edema cerebral, um edema pulmonar. Sim. E foi aí que quase aconteceu comigo. Eu tive, em princípio, a gente já estava em 4.000 e não sei quantos metros. A gente estava numa temperatura de mais ou menos menos 15 graus. Claro que com roupas apropriadas, assim. Sim. Mas eu comecei a passar mal, comecei a ficar desorientado, já não sabia mais onde é que eu estava, o que eu estava falando. E por sorte o guia, muito experiente, me auxiliou aí, a gente desceu a montanha quase que correndo. Não sei como que a gente não caiu montanha abaixo, porque era muita neve. Sim. Então foi uma experiência bem, bem pesada, assim, que poderia ter tido um fim bem trágico. Sim. E depois daquilo eu comecei a estimar melhor, porque como eu não sabia que eu tinha essa facilidade para ter esse mal da montanha, porque isso pode acontecer até com escaladores experientes, né? Sim. É uma coisa que não é porque ele é iniciante ou porque ele tem menos experiência, não. Isso pode acontecer com pessoas muito profissionais. Mas eu não sabia até então, né? Então, como agora eu sei que eu tô mais propenso a isso, eu acabo evitando agora essas montanhas muito, muito altas. Cuidando, né? E a fotografia, então, mais ou menos, tipo, é que não tem uma coisa, entra com a outra, né? Aí porque tu quer, tipo assim, tu faz o teu esporte automaticamente, o registro dele é via fotografia, né? Então, tipo, as duas paixões, tipo, se entrelaçam, né? Pra registrar. Na verdade, eu comecei com a fotografia, né? Bem antes do montanhismo ali. Sim. Quando ainda mantinha meus pés no chão, em lugares seguros, meu hobby era fotografia. E eu estudei bastante para isso, assim, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer.
E quando eu olhava aquelas montanhas, poxa, eu posso... Podia fazer as fotos mais lindas dessa montanha. Exato, eu comecei a me especializar em fotos de paisagens, de montanhas, né? E consegui unir o melhor dos dois mundos. Sim. E hoje eu tenho quadros que eu fiz lá em casa com fotos de montanhas. Sim. Assim, Tem até o teu Instagram, né? Alex Machado Oficial, não? Isso. Ou só Alex Machado? Alex Machado Oficial. Oficial. Ah, tá. Pensei que a minha memória tava curta. Tem bastante fotos, né? Eu vi uma que tu fez um quadro, assim, tu até tirou foto. Que eu acho que não sei se é dessa da Argentina, eu já tenho, né? É da Argentina, isso. Sei. Show, Alex. Bem, Alex, então, tu contou a tua experiência de vida, infância, do teu hobby, mas além disso, né, que a gente vai se deter bastante, você é o idealizador do projeto Surdos Oralizados RS, né? Então, como surgiu essa vontade de iniciar esse projeto voluntário? Como é que foi? Claro que tu pensou a partir da tua vida, né? A partir enfim, do contexto, a partir da tua necessidade, ao mesmo tempo tu começou a ter uma percepção, opa, existe pessoas além de mim que também precisam dessa ajuda e eu posso contribuir. Como foi, assim, então, surgiu essa vontade de idealizar? Tu veio até a camiseta personalizada ali, Surdos divulgar Oralizados. Comenta aí sobre o projeto, eu vejo que tem bastante movimentação a data de representação dos surdos é no dia... Qual dia mesmo do ano? Tem um dia... Agora ele me pegou, eu sou péssimo com datas. Mas tu participou, eu vi que tu fez no Instagram. Sim. Eu também. Mês de setembro, nós temos datas importantes. E agora, teve o dia do voluntariado, acho que foi dia 5, né? Sim, foi nesse mês agora. Lá no início do mês de dezembro, eu também não... Teve duas datas, na verdade. A gente teve do voluntariado e tivemos também a do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Dia Internacional, isso, eu ia dizer, expressar Dia Internacional. Mas a data em si... Eu sou péssimo com datas, sempre fui. Sim. Até quando eu avisei minha esposa já no início, olha, se algum dia eu esquecer data de namoro, de casamento, essas coisas, olha, se tu for brigar comigo, já vamos parar por aqui, porque eu não lembro mesmo. Eu depois dos 35 até esqueci minha idade também. Mas eu sempre fui assim com datas, mas assim, realmente em setembro a gente tem essas datas importantes da surdez, e foi algo natural, assim, pra mim, foi bem... Tu começou a conhecer pessoas. Sim. E aí daí tu começou assim, não, eu vou fazer com que seja materializado esse projeto, mais ou menos assim. Porque tem uma história bem... Não é tão engraçada a história, mas é interessante para ilustrar. Tem aquela história que tu pegar um sapo e colocar ele dentro da panela com água fervente e vai pular. Mas tu colocar aquele sapo na água fria e tu ligar a panela e ela ir esquentando aos poucos, aquele sapo vai cozinhar sem se dar conta, né? Ele não vai sentir o choque. Sim. E comigo foi mais ou menos assim. Eu tinha aquela perda leve e eu fui convivendo com ela. Fui convivendo. A minha família nunca me tratou diferente. Eles até não tinham, né, acesso a toda essa informação que a gente tem hoje em dia com as redes sociais. Então, nem eles sabiam muito bem como lidar com isso, né? Então, o que eles sabiam? Que deveriam me criar como uma criança normal. E eu fui o primogênito, o primeiro filho. Oh, mais velho, né? Então me criaram como uma criança normal e deu super certo. Só que a minha perda foi aumentando, né, no decorrer dos anos. E eu fui tendo dificuldades e eu fui, né, transpassando aquelas dificuldades meio que no instinto, sem ter técnicas para lidar com aquilo tudo. Sim. Até o momento que eu comecei a me conscientizar da minha perda. E eu comecei a perceber o tamanho da minha perda, comecei a perceber que aquilo estava me prejudicando. Os professores na escola me ajudaram bastante, me acolheram. Isso é bem importante, esse apoio na escola. Sim. Começaram a me colocar nos lugares, porque é muito engraçado essas oposições, assim, porque mesmo eu tendo perda auditiva, eu era da turma do fundão. Eu ficava sentado com o pessoal lá no fundo. Sim. E os professores começaram a ver minha perda, começaram, não, senta aqui na frente. Começaram a me colocar mais para frente, mais próximo dos professores. Eu comecei a desenvolver técnicas para facilitar a minha vida, né, para que eu pudesse ter uma compreensão maior. Sim. E com isso, naturalmente, eu fui compreendendo o que é ser um surdo. Porque até então eu era uma criança normal. Sim. Eu não percebia que a dificuldade que eu tinha de fazer amizades, de conversar com as pessoas, eu não percebia que aquilo aí era por eu ser surdo. Eu achava que eu era só tímido. Sim.
talvez eu fosse uma pessoa completamente diferente se eu não tivesse surdez. Eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de fazer amizades. Sim. Só que quando eu não consigo ouvir, eu percebo hoje isso muito claramente, assim. Às vezes eu esqueço de botar o aparelho quando eu saio de manhã, sabe? Eu travo, eu fico uma pessoa mais quieta, sabe? Eu evito me colocar em situações onde eu tenho que me expor, me conversar muito. Sim. Então, a partir do momento que eu fui lidando com isso, e principalmente depois que eu pude comprar meus primeiros aparelhos auditivos, aquilo abriu para mim um mundo completamente diferente. Eu me tornei uma outra pessoa e eu comecei a conviver com outras pessoas, e principalmente a partir do momento que eu conheci um projeto nacional que é chamado Surdos que Ouvem. Surdos que Ouvem. Da Paula Piper, que é uma carioca. Ela é gaúcha, mas está morando no Rio de Janeiro hoje. E é um projeto bem bacana aí, que ganhou prêmios e tal. E ela criou uma comunidade de surdos nacional aí, o pessoal trocava informações. E eu entrei para aquela comunidade, comecei a conhecer outros surdos, ver que as pessoas passavam as mesmas coisas que eu, comecei a me sentir representado, vi que eu não estava sozinho. Sim. E aqui eu abro um parênteses que eu fui bem egoísta, ao ponto de pensar que eu me achava o único surdo, sei lá, do estado, porque eu não conhecia outras pessoas surdas. Sim. Sabe, eu achava, eu sou surdo, tá, mas eu não conheço ninguém mais surdo. Será que eu sou o único do estado, da minha cidade? Né? Sim. Grande engano meu. Então, quando eu comecei a entrar para essa comunidade, comecei a conviver com outros surdos, eu vi que havia um universo maior. É grande. E essa coisa de se sentir parte de um grupo é muito legal. Tu poder compartilhar a tua dor com outra pessoa e tu saber que ela te entende exatamente. Né? Porque essa é recíproco, né? Uma coisa eu falar para quem não é surdo e ela pode imaginar o que eu passo. E outra coisa eu conversar com uma pessoa que é surda, sabe? Ela sabe exatamente o que acontece. Tá passando. Então, a partir dessa comunidade, a Paula fez uma vez um desafio, um projeto que se chamava Inovadores Surdos que Ouvem. E eu escrevi um projeto relacionado à surdez ali e tal, para ajudar pessoas. E eu escrevi um projeto que na época era uma sessão de fotos. Eu fiz uma exposição fotográfica com surdos e tal, para mostrar para a sociedade que os surdos podem desempenhar qualquer atividade. Né? Que a deficiência é uma mera característica deles. Né? Então tinha fotos de pessoas praticando natação, pessoas que estavam atravessando o Brasil de motorhome, pessoas praticando karatê, sabe? A mostra era mostrar isso, cara, quebrar essa ideia de que a pessoa com deficiência ela tem que ficar ali no cantinho dela, não pode ter um hobby, não pode ter uma atividade. Não, era quebrar esse estereótipo. E eu acabei sendo selecionado nesse projeto. Fui pro Rio lá, tive um treinamento com ela. E na volta, eu segui no projeto e tal, e com aquela sementinha, né, de o que eu poderia fazer para ajudar mais. E numa outra iniciativa, ela disse, quem sabe vocês criam grupos, né, de WhatsApp para vocês conectarem, né, criarem pequenos, né, comunidades, né, e irem crescendo, irem se ajudando. E eu criei, despretensiosamente, eu fui o primeiro do Rio Grande do Sul a criar. Sim. E pensei, vou conhecer algumas pessoas aqui e tal, legal. Só que aquele grupo foi entrando gente, foi crescendo. E daqui a pouco eu me vi no papel de líder, sabe, naturalmente. Sim. Aquelas pessoas começaram, né, a olhar para mim, esperar algo de mim. Sim. E aí eu conheci pessoas que abraçaram essa causa junto comigo, né? Por exemplo, a Vanessa, a Alessandra e a Renata são pessoas que estavam comigo desde o início ali e me abraçaram, me acolheram. Sim. E me ajudaram nessa liderança. E a partir disso a gente começou a compartilhar essas experiências, sabe? Eu comecei a ver que eu fiquei muito bem resolvido com essa surdez, sabe? Eu me descobri surdo e eu passei por esse processo muito bem. Sim. E eu estava apto para ajudar pessoas que não tiveram a mesma experiência, pessoas que estão sofrendo com a surdez, pessoas que estão tendo problemas familiares com a surdez, problemas de emprego. Como eu hoje estou bem empregado, estou bem numa família, estou casado, sabe? Eu tenho uma vida plena mesmo com a surdez. Eu vi que eu poderia compartilhar aquilo que eu passei para, quem sabe, de alguma forma inspirar as outras pessoas
e mostrar para elas que há vida, né, após a surdez. A pessoa não precisa se isolar. Sim. E naturalmente isso foi crescendo, assim, foi algo que hoje o grupo tem, acho que mais de 100 pessoas. A gente promove encontros presenciais, inclusive amanhã nós temos um encontro presencial. E é sempre um momento muito, muito bacana, assim, de troca de experiências. E essa questão da representatividade é muito forte. Sim. Sabe? Tu te sentir parte de um grupo, tu sentir que tu não tá sozinho. Isso ajuda demais nesse processo. Sim. Até seria a outra pergunta, que era: qual o conselho que você dá para uma pessoa que possui alguma limitação, né? E aí, na verdade, tu até comentou ali que para essa pessoa que tem problema com a surdez, que ela não está só, né? Que o grupo, surdos oralizados, enfim, tem um papel que pode contribuir muito, né, para o desenvolvimento dessa pessoa, né? Muito bom. E, enfim, o grupo, né, o projeto, não sei como chama, comunidade, não sei. A gente chama de projeto, é um grupo, um projeto. Sim, surdos oralizados veio, né, para somar ou multiplicar, na verdade, né, e agregar muito valor a não só as pessoas de fato, mas também para a própria sociedade, ó. Essa pessoa, ela é um cidadão como qualquer outro. Não é seja estranho falar isso, mas infelizmente existe essa realidade, né? Muito importante. Bem, Alex, aqui, não sei se tu viu, a gente tem um quadro. Até a gente vai até ressaltar também essa questão do projeto também Surdos Oralizados, que é o quadro, né? Passo, paro ou aperta a mão. Que é o modo suave de dizer não concordo, prefiro não opinar, né? Sou neutro, ou concordo. Então aqui vai aparecer talvez temas, pessoas ou objetos, né? E aí tá a opinião, ó. Esse aqui eu passo porque eu não concordo. Esse aqui eu paro porque não tenho opinião formada. Não sei se concordo, não sei se discordo. E por último, aí eu aperto a mão no sentido, não, eu concordo, eu acho que isso aqui é válido, isso aqui tem que ser destacado. A gente vai estar colocando algumas imagens aqui, né, Rodrigo? E eu coloquei específico. Eu sempre faço personalizado ao convidado, né? No início, os convidados, a maioria são os conhecidos, daí eu consigo, mas depois não sei como que vai acontecer. Mas eu vou ter que arrumar padrões, né? Nós temos a primeira foto aqui, do quadro Passo para o Aperta a Mão. Eu sei que vocês comentam bastante, às vezes tu faz até vídeo de humor também. Não é satirizando, eu sei que tu faz os vídeos de humor ali, tu comenta muito sobre filme sem legenda. Eu sei que talvez se torne engraçado, filme sem legenda, mas pra você, um filme sem legenda, você ignora, você não tem opinião, ou você concorda em ter um filme sem legenda? Olha, esse aí eu passo bem longe. Como falou, eu gosto muito de trazer essa mensagem através do humor, que é uma coisa que cativa as pessoas, assim. Sim. Então acho que fica uma forma leve de tu levar a mensagem. Sim. E olha, eu tô achando sinceramente que a televisão atual, ela não vem de Deus, porque olha, os alto-falantes das TVs atuais, as antigas também eram, na verdade, mas eram mais laterais, mas os das atuais, ele fica ou para baixo ou atrás, voltado para trás. Sim. Quer dizer, a pessoa surda não tem retorno nenhum daquele som ali. Sim. É terrível, é terrível. Então, isso dificulta demais de tu ouvir. Eu, em casa, tenho um aparelho que é bem legal. Esse meu aparelho auditivo, ele tem conexão Bluetooth. Então conecta com o telefone direto, todo o som do telefone. Eu conecto ele no meu notebook, eu conecto ele no aparelhinho que conecta na TV. Então, eu tenho o volume individual da TV direto no meu aparelho. Só pra ti. Só pra mim. E a Val regula ali o volume dela. Ninguém atrapalha ninguém. Sim. Então, é bem bacana. Que eu tô me lembrando. Você lembra de uma experiência que nós tivemos lá em casa? Não sei se tu se lembra. Nós estávamos assistindo um filme lá em casa. Quando eu morava lá naquela casa pequena na Vila Teresa. Meu, sei, faz tanto tempo. E aí, o meu cunhado morava com nós. Comigo e com a Marcos. E aí, nós estávamos assistindo um filme. E, tipo assim, a gente sabia da alimentação do Alex. E nós, né, grudamos o volume, assim, tipo... Nós sempre assistia 20, 30, nós estávamos no 80 aquele dia. E o Alex ali e tal, eu e o Marcos. E aí, o meu cunhado chegou. Só que o meu cunhado não conhecia o Alex. Chegou e ele viu o barulho. E eu assim, meu Deus, parece que tem uma pessoa surda aqui.
E aí, e nós todos assim, envergonhados, mas aí o Alex levou na elegância, assim, né? Pai, ele ficou todo errado. Até hoje ele comenta e fica todo envergonhado daquela situação. Por que não me avisaram? Porque não perguntou. Mas isso, sabe que isso é parte da aceitação, assim. É óbvio, tem um limite, assim, eu acho que muito sensível entre tu rir da pessoa, assim, tu tirar a pessoa ao ridículo e tu rir da situação, sabe? Sim. E eu prefiro sempre rir da situação, sabe? Sim. Porque acho que a vida ela é curta demais pra gente ficar se pegando. Sim. E eu acho que a gente levar isso na esportiva, levar isso na risada sempre é melhor, assim. Sim. Eu até por isso eu trouxe esse tema, porque por incrível que pareça, existe, acho, mais filmes nacionais, né? Que não tem legenda, né? Existe uma coisa. A legenda no Brasil, pelo menos a visão que eu tenho, não tenho nenhuma base para isso, assim, mas a visão que eu tenho, a legenda no Brasil ela é usada como tradução, sinônimo de tradução. Pega um filme americano, um filme estrangeiro, tu põe a legenda para que os brasileiros vejam em português. Ela não é criada com o intuito de gerar acessibilidade. Sim, somente no função de tradução. Eu creio que seja isso, porque por isso que os filmes nacionais, inclusive no cinema, a gente tem filmes premiados que os surdos querem assistir e não podem porque os filmes nacionais não têm legenda. Não existe. É muito raro uma sessão de cinema com um filme legendado brasileiro. Até é importante até tu puder esclarecer para nós, porque assim, surdos oralizados, né? Surdos oralizados são surdos que têm a perda auditiva até significativa, porém desenvolveram a fala porque escutam ainda pouco, né? E aí por isso desenvolveram a fala. Existem surdos que são completamente. Ok, mas o que é interessante, quando a gente fala de filmes sem legenda, a gente fala nesse sentido de inclusão, né? Dessas pessoas. Aí, só que o que acontece? No Brasil, os filmes nacionais, que a gente falou, até inclusive em cinema, não tem legenda. Porque foi gravado em língua portuguesa, vai ser transmitido pro Brasil, não vai precisar legenda. Só que tem um porém, existe pessoas que precisam da legenda, né? Que são, no caso, os surdos oralizados. E aí, por isso que eu vejo que tu sempre no Instagram faz a crítica, não sei que lá, filme sem legenda. Por que o filme nacional não tem legenda? E aí, porque às vezes um aparelho auditivo talvez não consegue trazer uma audição suficiente para a pessoa compreender. E aí já com a legenda facilita, porque aí tu cria uma dedução, né? Digamos, o som meio... Cara, que nem que tu falou, eu não consigo imaginar, porque eu não consigo me colocar, porque... colocar porque não consigo estar nessa situação. Mas eu imagino, né? Não sei se é isso, né? Tu, com a legenda, tu consegue mais ou menos, né, familiarizar, né? O que acontece? Os surdos oralizados, na verdade, quando a gente fala em oralização, a gente está falando da fala. E existem pessoas surdas que, inclusive, não escutam nada. Elas perderam completamente a audição, mas elas falam. Elas aprenderam a falar antes. Ou... elas perderam... elas perderam após a aquisição da fala, ou usam implantes, né? Aqueles implantes, não sei se você já viu. Sim. Implantes cocleares. Né? Qualquer tipo de implante, a pessoa pode ser completamente surda e ela, né, na grande maioria dos casos, ela consegue recuperar a audição. Ou pelo menos uma parte da audição. E ela falando, ela se torna oralizada. Diferente do surdo sinalizado, que é o que muitas pessoas chamam de surdo mudo, que é errado. A pessoa é só surda, né? Ela é muda porque ela sempre foi surda e não aprendeu a falar. Então ela é só surda. Sim, então por isso que ela balbucia som normal, né? Exato. Então tem essa diferenciação. O oralizado é o que fala, adquiriu a fala, e o sinalizado é o que usa libras. Então, se a gente for olhar a nível de Brasil, o IBGE nos traz um dado que cerca de 10 milhões de pessoas são surdas hoje. 10 milhões, não é um número pequeno. Não é 500 mil, é 10 milhões. Desses 10 milhões, menos de 30%, ou aproximadamente 30%, são sinalizados. São os que usam libras. Então, tipo, 7 milhões, mais ou menos, são oralizados. Isso a gente diz a nível de IBGE. IBGE, e a gente sabe que o IBGE não chega em todos os áreas. Eu, por exemplo, não fui entrevistado nesse último censo. Eu também não. Então tem um a menos aí no mínimo, né? Sim. Então, fora pessoas que, como é uma entrevista, tem pessoas que também não se declaram, não se... Talvez acho que não é importante e aí é um dado que é obscuro. Aquele clássico caso, né? Que nem acontece lá em casa, às vezes eu chego na TV, tá super alto, teu pai.
né? Sim. Eu acho que tá com problema de audição, né? E aí, Sim. sabe, a pessoa meio que sabe, mas não se identifica como, né? Sim. Então, são 7 milhões de pessoas, isso bem por baixo, eu creio que tem muito mais. Então, se nós vamos parar para pensar, é uma grande fatia do mercado que está perdendo, né? Para a questão cinematográfica. Quantas pessoas deixam de ir no cinema? 7 milhões de pessoas estão deixando de ir no cinema. Agora tem o Alto da Compadecida 2. Eu quero ver se vai ter legendas. Esse filme, não vamos muito longe, tem esse filme premiado agora que tá, acho que vai concorrer ao Globo de Ouro, um filme bem comentado agora com a Fernanda Montenegro, talvez. Eu tô... né? Tem um filme bem famoso aí que tá em vogue aí que vai pra premiação. Não tem legenda. Lá no grupo, todo mundo se queixando que procuraram uma sessão para ver o filme legendado, não consegue. Então, quer dizer, a gente está sendo privado de ver filmes que são... De ir no cinema. Famosos, sabe? E nacionais, E voltando àquela história que tu contou aí, né? Que o Marlon chegou e tava alto. Sim. Se tu não tem legenda, tu vai ter que aumentar o volume. Então, por exemplo, que nem lá em casa, aumentaria um volume super alto por minha causa, sabe? Tu acaba atrapalhando as pessoas ao redor. Né? Se tivesse uma legenda ali, pode manter o volume baixo, o volume adequado para as outras pessoas, aquilo aí vai me auxiliar. Então, uma maneira de equalizar, sabe? Sim. E é necessário que... Além por questão de mercado, por questão também de acessibilidade, né? E, por exemplo, hoje em dia, falando em redes sociais, é comprovado que os posts que têm legenda, eles performam muito melhor. Sim. É outra fatia de mercado que tu absorve, tanto com acessibilidade quanto com as pessoas que não podem ouvir o áudio no momento. Sim. Então, a legenda é benéfica em muitos sentidos. Sim. Então, a legenda, filme sem legenda passa muito longe. Não, e fica, tipo assim, é interessante para as pessoas produtores de filmes, né? Sim. Entender, né? Eu tô ansioso para ver esse da Alta Compadecida 2. Quero ver se vai ter legenda. Daí eu te mando Quer um spoiler? Já pesquisou, já? Vai ter ou não? Eu conto... Não, eu pra mim, como é na língua portuguesa, né? Pra mim, tendo ou não tendo, ok, mas vai ter ou não? Não vai ter. Dificilmente eu não posso afirmar com certeza, porque eu não tenho acesso a todos os cinemas. Sim. Mas tradicionalmente não tem. Até porque, tipo assim, também é outra coisa, né? As empresas de cinema, assim, tipo... porque pessoas não querem assistir, tem gente que não quer filme legendado. Né? Só quer dublado. E aí, o que acontece? Só que se essa pessoa querer um filme dublado, o outro pessoal que nem que fica essa limitação, quer um filme legendado. E aí, tipo assim, acontece de A ou B. O que é interessante? Seria interessante projeto de lei e de cotas, pelo menos tantas sessões. Sim. Tem que mostrar filmes, porque existe cotas para tudo. Não é para tudo, não sei. Para todos, para vários. Existe vários. Aí o que acontece? Quando nesse caso específico não tem, né? Se torna até ruim, né? Vocês querem uma polêmica, uma bomba? Não... já tá na hora ou tá cedo ainda pra gente fazer as polêmicas aqui? Vamos botar fogo no parquinho? Depende, vai ter corte, dependendo, não sei o que vai ter. Vamos botar fogo no parquinho ou vocês querem... O que acontece? Vou trazer de novo, vou recapitular a história, né, para a gente não parecer que é uma coisa da minha cabeça, uma coisa inventada. Sim. Vou trazer dados aqui. E não sou eu, sou o IBGE, né, o instituto mais confiável do Brasil, né, padrão. Pelo menos 10 milhões de surdos no Brasil. Sim, tá? 10 milhões. Vamos arredondar, 1/3 deles sinalizados, usam somente Libras. Sim. Tá? E aqui a gente poderia ficar horas falando aqui, porque tem sinalizados que a grande maioria deles, uma parte deles não quer aprender português, né? Aprende a Libras, não aprende português. Sim. Tá? 1/3. Nós temos 2/3 de surdos oralizados, né? Ou que se comunicam através não só da oralização, mas também da leitura labial, enfim, de outros recursos. O que acontece hoje? A maioria dos investimentos, nós estamos falando de uma proporção 1/3 para 2/3. Sim. Só que a maioria dos recursos destinados aos surdos, eles vão prioritariamente para os sinalizados.
E não pros 2/3. Exato. Vamos 30%. A maioria dos recursos vão para a minoria. Sim. Existe uma segregação dos recursos aí. Sim. E quando eu falo isso, vou deixar bem claro que eu não sou contra Libras. Às vezes fica parecendo, não, o Alex é oralizado e é contra Libras. Não é isso. A gente está lutando muito, e por isso que, que o nosso grupo é Surdos Oralizados. Porque a gente percebe que os sinalizados já tem vários grupos, já tem as suas organizações, Sim. já tem, inclusive, partidos políticos que estão diretamente ligados aos sinalizados. Sim. Existe todo um movimento político, né? Tanto é que estão criando, né? Estão querendo colocar Libras nas escolas e tal, né? Sim, sim. Existe todo um movimento político. Enquanto isso, os oralizados estão na margem aí. Não tem legenda. Os recursos... hoje a gente ganha aparelhos pelo SUS. Nem todo mundo sabe, uma coisa que nem todo mundo sabe, mas o SUS dá aparelhos auditivos para quem precisa. Né? Independente, né? E não é uma questão de renda. Não, o SUS dá. Tu consulta pelo SUS aí, faz todo um processo, tu ganha aparelhos auditivos pelo SUS. Só que os recursos são muito pequenos. Sim. Então tu pega uma fila de 10 mil pessoas, o SUS dá uma verba X que atende uma parcela muito pequena, então aquela fila tende a demorar, sabe? Sim. Então essa questão do cinema nacional não ter legendas, tu vê que tem um movimento muito grande hoje em dia na TV, tu vê muitos programas com intérprete de Libras. Tu vai num show, tu tem intérprete de Libras. Sim. E tu vai no show, tem os telões, mas não tem legenda no telão pra te ler a letra da música. Mas tem um intérprete de Libras lá no palco. Sim, sim. Sabe? Então tem todo um movimento político, organizacional aí, e social em prol dos surdos sinalizados e esquecendo dos surdos oralizados, sabe? Então a gente briga muito por isso, assim, pela essa... Não que a gente queira tomar os recursos dele, não é isso. A gente gostaria que fosse equalizado, que os surdos como um todo recebessem as destinações políticas, a atenção, devida atenção. A gente quer pelo menos ser ouvido, sabe? A gente percebe que a gente tem, inclusive, muita dificuldade para chegar dos políticos que fazem as leis. Sabe? Eu já fui várias vezes ali na Assembleia Legislativa, a gente foi na Câmara de Vereadores, né? Eu fui junto com alguns colegas aí do grupo. Sim. E a gente conversa com eles e fica na conversa, parece que aquilo não anda, aquilo não avança. Sim. E a gente vê que o mesmo movimento, quando é um surdo sinalizado aquilo é maior. Entendeu? Que eu acho que causa mais uma comoção. Popularidade. E a surdez é uma deficiência invisível. Sim. No sinalizado, nem tanto, porque tu vê sinalizando ali. Mas nós surdos que usamos aparelhos, tu não... Se eu não te falar, talvez tu não perceba que eu sou surdo. Não, nem percebe. Né? O Rodrigo não tinha percebido. E eu ainda, muito pior, que eu uso esse aparelho mais discreto. E no início, eu coloquei esse aparelho justamente por ser discreto. E hoje, eu mantenho ele não porque eu tenho vergonha. Não, eu sou muito bem resolvido com isso. E eu até gostaria de usar o por fora. Acho que tem o... sim, o intra e o retro auricular. Sim, porque hoje em dia até tem mais recurso, esse retro tem mais recurso e tal. Só que eu não uso por causa das minhas aventuras, como eu tô sempre pegando chuva, pegando vento, é horrível. Só quem usa aparelho sabe como é horrível o barulho do vento no aparelho. Sim. Então, quando eu uso esse menor que vai dentro da orelha, ele protege da água, protege da chuva, protege um pouco, né? Sim. Do vento. Então, como a surdez é invisível, né? Acaba que quem é o deficiente? É o cara que tá de cadeira de rodas, é o cara que tá com uma bengala, cego, né? Todos somos. Sim. Né? Tem as deficiências que são mais visíveis e as invisíveis. Sim. E nessa invisibilidade, a gente acaba tendo uma invisibilidade social e política, e de verbas, destinações. Então o grupo tem muito isso de lutar junto aos políticos também, as autoridades ali, pra gente ter essa visibilidade. E são coisas pequenas, muitas vezes, como a legenda de um filme nacional, sabe? Sim. Eu vou passar pro segunda figura, só que eu acho que eu vou ter que dar um stop, tem que ir no toalete. Mas não, pode seguir. Fico trocando ideia entre o Rodrigo. Tome muita água. Fala do próximo, pessoas. Então vamos lá, o próximo assunto, né? Passo para o aperta-mão para pessoas apaixonadas por anime.
A gente quer saber a tua opinião, né? Quanto a este tema aí, os animes, né? Tu também gosta? Fala aí um pouquinho pra gente. Eu acho que o Jonatas, ele foi no banheiro, não foi por outro motivo. Acho que ele ficou com medo de eu avançar nele aqui. Porque ele me resgatou uma foto aqui. Uma tremenda sacanagem. Agora é que eu vou esperar ele voltar. Por incrível que pareça, aí vem ele. Essa foto aí que tu escolheu foi sacanagem, né? Foi vasculhar lá meu. Acho que nem no Instagram tá isso aí, mas. Na verdade, eu nem fui no banheiro. É que nós temos uma surpresa. Abre a porta aí. Vem pra cá, dá. Entra mal aí, entra mal. A esposa do Alex. Agora até suei aqui. Vem com os balãozinhos assim. Vai trazer o pessoal do Serasa aí. Mas essa foto aqui que eu pensei, ó. Porque essa foto acho que até fui eu que tirei. Não sei. Não sei se foi no mesmo evento que a gente foi. É possível. Uma vez a gente foi no Anime Extreme na Fiergs. Sim. Aí eu pensei assim, o que tu acha? Assim, passa o para apertar pessoas apaixonadas por animes. Aí o Alex, ali do lado, com quantos quilos? 30 quilos, Alex? Eu tava super acima do peso. Foi meu auge, cara. Não, era um evento. E Anime Extreme, meu Deus, faz muito tempo. Isso é 2012. Star Wars. 2012. Faz uns 12 anos, Alex. 12, 13 anos. Meu Deus, só muito tempo. E aí eu pensei assim, vou perguntar pro Alex, né? De pessoas que apaixonadas por anime, se ele passa, para ou aperta a mão. E aí ele tava comentando. Qual que é a tua opinião aí, Alex? É a tua opinião aí, Alex? Pô, sacanagem. Foi uma fase ou ainda tu gosta? Olha, isso aí eu vou parar porque, por incrível que pareça, eu tenho todo o histórico daquele nerd, assim, né? Sim. Porque eu trabalho com TI, trabalho com tecnologia, eu sou apaixonado por café, que era uma coisa que eu não gostava e acabei experimentando, virou aí o meu vício. E tem então todo o perfil traçado, mas eu realmente, no meu dia a dia, não acompanho muito animes, não. Eu sou apaixonado por Cavaleiros do Zodíaco. Das antigas. Foi um anime que eu super acompanhei toda a saga ali e aquela saga que passava na TV. Sim. Na verdade, lá em casa nem pegava. Eu ia pra janela da casa de um amigo e ficava lá na janela, lá olhando assim. E aquele amigo bem sacana, né, cara? Às vezes ele não chamava pra entrar. E eu ficava aí na janela, olhando da janela, cara. Pura sacanagem. Mas porque eu gostava muito do Cavaleiro do Zodíaco. Sim. E até hoje, assim, eu olho... Aqui que eu me lembro, tu também congregou, eu congreguei na igreja conservadora, né? O Alex também. E aí meu pai dizia que TV era do diabo. E quando é que eu assistia futebol? Eu tinha que ir na casa dos amigos. Era sacanagem. Eu mais ou menos entendo o que isso passava. Lá em casa até não foi por esse motivo. Naquela época eu acho que eu ainda não tava na igreja. Acho que ainda não tava. Mas foi justamente porque não pegava. Porque onde meu pai mora, tem uma lomba, alguns dizem ladeira, outros lomba. Vamos internacionalizar, vamos dar uma ladeira gigante, assim. Então não pega só a Globo ali, pega o canal 12 ali e só. Sim. E passava na manchete aí, antigamente. Eu não quero entregar minha idade, né? Me disseram que passava no manchete, né? Mas acima de 40. Mas era só Cavaleiros Zodíacos ou também tinha Yu Yu Hakusho? Yu Yu Hakusho. Eu sabe que nesse aspecto eu sou novo, porque eu não conheço nenhum desses. Eu assisti o Yu Yu Hakusho e tinha um de futebol também, super... Não era super amigo, era super alguma coisa, não lembro o nome. Sim. Que era tudo na mesma época. E como o Cavaleiros estourou, a manchete, isso aí vai dar dinheiro. Sim. Né? Colocou o Yu Yu Hakusho. Mas assim, Yu Yu Hakusho eu olhava um episódio que o outro, assim, porque era tipo, meu melhor amigo que eu olhava. Então eu ia pra lá e tava olhando, eu olhava com ele, assim, pra fazer uma parceria. Sim. E eu não curtia muito. Sim. O Cavaleiros eu era viciado. Se lembra que se é o mesmo evento, eu não me lembro. Eu acho que é. Porque esse aqui é na Fiergs, né? Aquele evento também era na Fiergs. Pode ser que seja. Eu me lembro que. Não sei se a foto que eu tinha contigo tu tava com Homem-Aranha, eu acho. Não era essa aí.
Cuidado, vai falar aí, não vai me comprometer. Não, deixa então eu vou comprometer. Qual que é o show que nós assistimos Não vai naquele confundir dia? as pessoas e me colocar numa situação aí que não... Não, deixa eu falar assim, ó. Adivinhe qual que é o show que nós assistimos agora. Vai ser comprometedor. Um show do cantor Detonator. Mas, meu Deus. Eu vi no Roda Solta agora faz uns 3 meses lá do Danilo Gentili. Cara, eu olhei assim... Não, sincero, eu nunca fui nerd. O Alex que me convidou. E ele colocou nessa barca furada aí. E a gente foi... Vai, era tipo... Eu nem sei quem que tava lá dos youtubers top. Tinha várias pessoas. Tinha vários. Eu volto a dizer, como eu não sou desse mundo, tanto é que eu não conheço as pessoas desses youtubers. Na época tava dando aquele boom dos youtubers, né? Sim. Tava começando essa fase aí. Sim. E realmente tinha muitas pessoas famosas e eu... Poxa, quem é esse? O pessoal querendo tirar foto e autógrafo. Sim. E eu... Eu me lembro dos filão. O youtuber tal. E eu olhava assim... Não. Inclusive o Detonator. Na época O Detonator, eu não sabia né? quem era. E era famosão, Detonator. O Hermes, que foi o cara do Hermes Renato, Hermes né? Renato do... Não, Primeiras Damas, não é. Primeiras Damas é outro. Fugiu o nome dele agora. Suit, Rodrigo. Acho que é Rodrigo Suit. Não me lembro. Eu não vou citar nomes aqui que vai... Mas é um show... Inclusive, ele faz falta na opinião aí perto de casa. Sim. Mas e naquela época eu tava lá e, tipo... mas eu acompanhei o Cavaleiro do Zodíaco que parou por aí, sabe? Sim, nunca mais acompanhei mais nada. Até porque eu fui... Em seguida eu entrei pra igreja e acabei... Sim. E a gente foi daqueles crentes muito conservadores, assim. Então sim, a igreja. nem também a gente teve mais depois daquela época. Ali. Sim, Deus o livre. Deus o livre. Imagina, Deus o né? livre. Imagina o Shiryu soltando o cólera do dragão, que tá escrito lá. Imagina, liga a TV aí, tá o Seiya fazendo... Começa a fazer aquele pentagrama do meteoro de Pégasus. Minha mãe já ia amarrar aquilo ali. Eu ia chamar a igreja inteira pra orar. Tem que orar. Círculo de oração. No outro dia, no meio de mão dada. Até o final do dia, assim. até o final do dia tá o pastor e o presbitério todo ali. Pastor, me ajuda. Meu filho tá desviado. Agora, eu lembro que... Meu Deus. Eu volto a dizer, não sou tão velho assim, mas quando eu comprei meu primeiro computador, que aquilo chegou em casa, assim, e na época era o máximo, porque tinha um leitor de DVD. Sim. Meu Deus. Era a vanguarda. E a gente botava aí no quarto. E era a época do Diante do Trono, né? Diante do Trono, meu Deus. Pensa na treta, né? Igreja Conservadora e Diante do Trono. Não, eu falei que uma vez... Tem como dar certo, né? E a gente alugava, na época tinha locadora. Tinha DVD, claro. Se você tá ouvindo e não sabe o que é uma locadora... um lugar onde... Procura aí na internet. A gente ia lá alugar os filmes, não tinha streaming. Era o streaming versão impressa ali. Materialização do filme. Era o Netflix impresso. E a gente ia lá e buscava, como a gente gostava muito de música, vamos pegar Diante do Trono ali e tal, pra ver. E minha mãe abria a porta do quarto, olhava assim, o que vocês estão olhando aí? Essas coisas aí, vamos se converter. Meu pai, eu contei às vezes, eu sou um CD do Oficina G3, contei aqui. Banho, arranhou, disse que era o diabo. Não, bateção de lado, senta o capeta. Meu Deus, que ignorância. Igreja muito conservadora tem dessas aí, essas histórias. Vamos pro terceiro ponto, então? É o terceiro agora, é o terceiro. Vamos lá. Olha, tu falou antes de política pública, né? E o que acontece? Como a gente fala, quando a gente defende um lado político, aqui eu falo espectro político, a gente toma uma posição e a gente ignora, se a gente for muito fechado, a gente corre o perigo de ignorar projetos tão importantes que é do outro espectro político. Por exemplo, uma pessoa de direita ignora todos os projetos, foi feito por tal pessoa porque ela é de esquerda. Ou vice-versa. Eu acho que isso é um erro, né? E aqui, que nem tu falou da questão da movimentação política, que tinha antecipado antes, eu pensei assim, cara, eu já tava falando. Eu vi que vocês têm como uma ponte, né, na Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Matheus Gomes, que é... Eu não vou falar espectro político aqui, enfim, porque não é esse o foco. O foco é de que ele comprou, né, ou pelo menos se dispôs a ouvir vocês, né? E aí eu pergunto em relação a essa pessoa, se passa, para ou aperta a mão, e o porquê, se você passa, o que você para, ou o que você aperta a mão. Olha, o Matheus, eu aperto a mão,
sem dúvida. E retrocedendo um pouco, o grupo ele não tem nenhuma ligação política, sabe? Ele é nem política nem religiosa, sabe? Sim. Inclusive a gente botou nas regras do grupo ali que a gente não permite discussões desse tipo, assim, que não tenham a ver com o tema, né? Obviamente. E a gente também não tem, na verdade, nenhuma ligação, nenhum representante, sabe? Nenhuma pessoa que realmente tá junto com a gente. Sim. Olha, eu vou assumir essa causa de vocês aqui, vou... O que acontece é que a gente procura pessoas que abrem as portas pra gente, pessoas que a gente vê que dão abertura pra gente, né, ir lá e contar nossa história, contar das nossas lutas, o que a gente precisa. Então a gente acaba simpatizando naturalmente com essas pessoas e buscando, né, a ajuda delas. Sim. E então várias pessoas, o Matheus foi uma das pessoas que a gente procurou e que nos recebeu pessoalmente, inclusive. Sim, e foi muito bacana. Muito bacana a conversa que a gente teve com ele, assim, foi muito receptivo. E eu, agora falando de mim, Alex, deixando o grupo um pouco de lado, também não tenho nenhuma preferência partidária, né? E não tenho político de estimação, como eu disse, né? Sim, não tenho, né? Não, eu não gosto de nenhum, não tenho, assim. Sim. Mas tem pessoas que eu admiro o trabalho. Admiro, não é aquela coisa cega. Tipo, eu gosto desse cara, eu vou botar nele, não interessa o que ele faça. Não. Eu gosto de algumas coisas que esse cara faz. Então eu me simpatizo com ele porque eu vi várias coisas que ele fez, eu achei bacana. Sim. E o Matheus é uma dessas pessoas, assim. Eu acompanho o trabalho dele e ele tem um pouco desse viés, assim, de minorias, de ajudar pessoas com deficiência, pessoas afrodescendentes, pessoas em situações, às vezes, também de estar na margem. Sim. Então, eu gosto muito dessa coisa social. Sim. Eu tenho essa inclinação a pessoas que olhem para esse lado. Sim. Então, é uma pessoa que eu admiro, sim, eu aperto a mão pelo trabalho, por várias coisas dele que eu vejo. Eu não tenho como afirmar que todas as atitudes dele são boas, né? Como tu bem falou, existem coisas boas, coisas ruins. Não tem como... ok, mas o que ele movimentou em prol, né, do projeto... eu posso dizer assim que todos têm a oportunidade de ajudar. Todos. Isso aí que é importante deixar até essa deixa. Se alguém conhece um deputado estadual, nós precisamos, todo projeto precisa de um político, porque o político é um representante do povo. Ele é um mecanismo, ele é a ponte que liga o povo a, enfim, políticas públicas que venha a voltar, porque nós pagamos impostos para esses impostos voltarem em contribuições sociais, olhando para a comunidade como um todo. Então, independente de A ou B, de espectro político, seria importante, imagine se todos comprassem essa ideia. Né? Essa bandeira seria importante. E a gente sendo bem franco, todos têm a oportunidade de ajudar, todos poderiam ajudar. Né? Nós temos, 20 vereadores, todos os 20 vereadores poderiam votar em projetos ou levar projetos que ajudassem nessa causa. Sim. Mas não é o que nós vemos. Sim. Então, quando nós encontramos um que nos ouve, pelo menos nos ouve, sim. Né? Porque as conversas que a gente teve, elas não tiveram muito efeito, assim, no sentido de não houve progressão? Houve uma conversa, mas não gerou um projeto de lei, não gerou, né, uma destinação de verbas, sabe? Não teve um efeito prático em si. Mas foi válido porque, né, um representante do povo abriu as portas do seu gabinete para nos ouvir e para conhecer, né? Porque muitas pessoas nem conhecem exatamente o que é um surdo, o que é um surdo oralizado, o que é um surdo finalizado. Sim. Então, todos têm a oportunidade de ajudar. Ninguém ajuda, mas então a gente valoriza muito aqueles que se voltam pra gente, que pelo menos nos ouvem, sabe? Que dão essa abertura pra gente demonstrar pelo que a gente luta. Sim. Então não teria como ser diferente com ele, assim. Sim. Perfeito, então. Vamos pro próximo ponto que é aqui. Aqui, ó, Banda Sonhadora. É outro bullying aqui. Isso aqui é um bullying, um auto-bullying. O Alex, 28 quilos, porque tava com o cabo no bolso. Pegou os extremos. Pegou os extremos, né? Porque 30 tava quilos mais magro e 30 porque quilos tava mais com o gordo. sustém no bolso. Sabe que eu tenho muita saudade desse ponto. Isso aqui era uma banda que nós tínhamos.
Nós tocamos aqui uns 3 anos juntos, né? Eu acho. Eu tô aqui, ó. 77 quilos, parecia uma colher, magro e a cabeça desse tamanho. A gente dá uma colher assim, ó. Mas o que eu achei interessante? Você lembra que a gente sonhava? A gente era uns retardados. Olhando pra hoje. A gente sonhava em atravessar o Brasil cantando, levando a palavra de Deus e que na verdade é o sonho de todo cristão. Mas aqui a gente foi... não recebemos incentivos, né? Da própria igreja local. Infelizmente, é uma coisa que tem que ser dita. E fez então com todo o contexto com que esse sonho, esse projeto sucumbisse, né? Terminasse. E aí por isso que eu trouxe mais também, além do anime lá, uma banda sonhadora, porque uma banda local sonhadora, a primeira barreira que ela vai ter vai ser a própria igreja local. É certo, é certo. E eu cuido muito isso, às vezes, quando eu pastorei, quando tem, por exemplo, eu tenho um pessoal que sai cantar em outras igrejas, né? E eu tenho muito cuidado de tipo assim, claro, tu não pode abandonar a tua igreja, né? Tu precisa estar aqui, tu precisa congregar. Porém, eu não posso te impedir. Se tu vai cumprir a escala tal, desde que me avisa antecipadamente, vai lá, faz o louvor na igreja XYZ, não tem problema. Na praça, seja onde for, eu tenho que incentivar. E só que não é todos que pensam assim. Tem pastores que, infelizmente, aqui, tu não pode comungar, conviver, ter comunhão com outras igrejas, tu não pode participar. E essa é a primeira barreira de toda a banda sonhadora, por isso que eu botei, né? E nós passamos junto por esse momento, e é tanto que daí a banda foi o conjunto, a gente de 3, 4 anos de investimento, a gente comprava som. Todo esse equipamento aí é nosso. Todo equipamento do bolso. nosso. Essas caixas aqui, ó, tive que jogar fora, pegou enchente. Tava lá na igreja. O módulo tá lá até hoje, e a mesa tá lá até hoje, com enchente. O cubo tá lá até hoje com enchente, não mandei arrumar ainda. Ficou, mas o cubo, enfim, só as caixas ali que não deu, e aí eu descartei. Mas toda uma estrutura e uma vontade, né? A vontade eu acho que era. Sonho, né? A gente botava a Kombi, pegava a Kombi do teu tio, né? Entrava numa Kombi e ia, meu. Quando não pegava os carros. Os carros e botava as caixas. Eu tinha aquele Escort 89 a álcool. Deitava no banco de trás e nós largava essas 2 caixas aqui, ó. Acabava o culto, antes de acabar o culto, eu tinha que sair lá pra ligar o carro já. Eu ia entrar pra pregação, porque a gente sair já deixou o carro. A oração final do culto, eu tava orando pro carro não falhar. Naquele frio do caramba, com o carro a álcool. Eu me lembro isso aqui que a gente ia com som, porque a maioria das igrejas que a gente fazia o louvor não era pela quantidade, era a igreja tão pequena que a gente tinha que levar o próprio som. E eu me lembro que às vezes um domingo o culto começava às 7h30. Nós sempre chegava às 5 horas da tarde, o culto terminava às 10 horas, nós saíamos à meia-noite. Aí eu ficava pensando assim, a gente faz. Claro, era pra obra de Deus, né? Mas chegava às 5 horas da tarde e saía. O domingo não existia domingo pra gente. Não. E era tipo assim, fim de semana quase seguido, né? Mas do fim de semana é lá. E a gente tocava, daí até que começou as cordinhas sendo puxadas, o freio sendo puxado. E aí, enfim, surgiu um monte de desmotivo. Eu até tava acompanhando os outros podcasts, os outros episódios. Sim. E eu fiquei bem... Assiste, hein? Glória a Deus. Depois que eu conheci, eu fiquei... Virou assíduo, Virei assíduo e maratonei. Daí eu acompanhei o do Hilberto. E assisti todo ali. E eu achei bem interessante uma afirmação que ele fez, que as igrejas têm que se unir em prol da causa, né? Em prol da obra. Tem um objetivo maior. Sim. E nós temos também o conceito de chamado. Porque eu creio. Não sei hoje como Deus olha para mim mais, assim, mas naquela época eu creio que a gente tinha um chamado para isso, sabe? Sim. Eu acho que a gente tinha um chamado bem grande naquela época. Sim. Pelo menos naquela época aí, sabe? Para fazer isso, para música, a gente investiu, sabe? A gente não mediu esforço, a gente suava pra caramba. A gente pagava pra tocar. Porque a gente nem ganhava, a gente pagava do próprio bolso ali. E naquela época tinha essas picuinhas de, não pode tocar na igreja tal, porque
E quando a gente não tocava na outra igreja, a gente também não tocava na sede. É. A gente ficava com os equipamentos parados enquanto tinha igrejas que estavam precisando Sim. de música, estavam precisando de equipamentos, nossos equipamentos Sim. estavam guardados lá Sim. por um capricho de um líder que não gostava que fosse em outra igreja por não gostar. Sim. Sabe? Porque não tinha uma justificativa. E a gente não tinha pretensão nenhuma de vou ir para outro lugar e vou sair daqui, vou congregar lá na outra. Não, nunca passou pela cabeça. Pelo contrário, isso aconteceu em decorrência, né, dessas decisões ruins desse líder, né? Mas eu fiquei muito feliz com essa afirmação do Hilberto e eu acho que é algo muito verdadeiro nos dias de hoje. Sim. A gente tem que ter em mente a mensagem de Cristo aí acima de qualquer coisa, acima de placa de igreja. Placa de igreja. E nessa época a gente vivia isso, né? A gente não olhava para a placa de igreja, chamava a gente ia lá e ajudava. Assembleia, era tudo. E quando eu lembro disso, eu sinto essa alegria que eu sentia naquela época de, poxa... Aquela adrenalina, vai. Eu tô ajudando essa igreja, a gente tinha igreja que não tinha uma caixa de som. Não tinha nada. E a gente via o brilho nos olhos dos irmãos quando a gente chegava com aqueles equipamentos todos ali. Sabe? Então, era uma felicidade dupla de tu estar fazendo a obra e de tu ver os irmãos eram abençoados por tu estar ajudando. A gente tirava as congregações também. Uma vez a gente botou um projeto porque as congregações não eram assistidas de som. Não tinha nem bateria nas congregações. E aí a gente passava nas próprias congregações. E me lembro do episódio que eu nem vou comentar aqui, que a gente precisou de um reboque no carro da igreja e sacanearam a gente. Na própria congregação, a gente não ia pra uma igreja externa. A gente ia pra própria congregação. Acho que não sei se nós iríamos pra Esperança ou pra Duque aquela vez. Sim. E aí a gente precisou, porque acho que o César não pôde vir. Mas é detalhes. Mas deixa eu perguntar pra vocês dois. Vocês acham, na opinião de vocês, não tô aí? Momento polêmico 2. Não vai colocar nós contra a parede. Mas na opinião de vocês, o que mais... olhando esse aspecto que ainda continua até hoje, tá? Sim. Né? Não vai muito lá, não vai aqui, não vai aí, segura. Mas vocês acham que é mais uma questão de controle ou uma questão, sei lá, de religiosidade, opinião, enfim? Vou deixar claro para quem tá assistindo, né? Alex, sou convidado, fala aí. Eu que assumo. Eu acho que naquela época foi um pouco dos dois, tá? Eu acho que foi um pouco de controle. Era uma pessoa que gostava muito de controlar tudo. E tem pessoas e pessoas, né? Talvez fosse uma característica dele, não sei, né? Mas era uma pessoa que gostava de ter esse controle. E eu acho que o sistema da igreja naquela época, e eu não posso falar como está hoje, porque eu já não acompanho mais. Sim. Mas naquela época era uma coisa muito fechada, muito... Tinha um medo, não sei, um medo muito grande de conviver com as outras igrejas, sabe? Tipo, coisas do tipo... A gente foi barrado muitas vezes de ir num show, né? Sim, sempre tinha um evento da igreja adventista referente ao dia da Bíblia, na praça da biblioteca. E, tipo assim, eu não sei se nós ia tocar, eu ia com os jovens ou nós ia tocar. E, tipo assim, a gente não podia conviver num culto. No culto não, era uma celebração, não era um ritual. Nós ia tocar, fazer a participação. E era na frente, tipo assim, na praça da biblioteca ali. E era um evento ao dia da Bíblia. E não deixaram nós ir. Não... O legal de tudo isso é que a gente vai amadurecendo, a gente vai repetindo, né? Hoje... Às vezes a gente até compreende a situação, porque às vezes o sistema é muito mais forte que a pessoa. Que nem eu vejo ali nessa pergunta, eu acho que, tipo assim, tinha o controle, né? Só que o controle, eu vou usar a palavra controle mal, porque controle também é importante. Porque hoje eu vejo, tipo assim, como um pastor, eu vejo, tipo assim, diferente do nosso caso, se o pessoal que toca na igreja sair, eu fico sozinho. Fica eu o teclado e faço louvor. Mas ao mesmo tempo eu não posso deixar eles de maneira alguma, impedir eles de participar da outra igreja. Então o que a gente faz? A gente organiza. Então, tipo, tem um controle bom. Agora, se eu só impedir por simplesmente impedir, sem justificativa. E também, que nem é o segundo ponto, é religiosidade mesmo. Que mudou. Mudou não. Eu não tô lá, né? Tipo assim. Mas eu vejo, né? Mudou... mais pelas palavras do Hilberto, que eu vejo que... Não digo que mudou, mas que talvez venha a mudar. Eu acho que é necessário, sabe? Eu gostei bastante, assim, do que eu ouvi com o Hilberto.
E talvez ele seja esse canal, assim, de trazer novos olhares, Sim. porque a igreja ela não pode ficar parada no tempo. Eu acho que muito daquilo que a gente viveu naquela época, talvez para aquela época até Sim. fizesse sentido, mas hoje já não faz tanto, né? A gente ficar olhando para certos pontos ali. Sim. Né? Então, acho que isso trava demais a obra, trava o crescimento da igreja, trava a comunhão da igreja. Sim. E isso pode causar danos. Não quero culpar, né? Agora eu vou culpar, não é isso. Mas depois daquilo, não muito tempo depois, eu acabei não congregando, sabe? Sim. Eu fui para outra igreja e tal, e tu fica meio deslocado, já não tocava muito na outra igreja. Sim. Né? Tu vai apagando aquela chama do teu chamado, Sim. tu vai ficando no banco. Outras coisas aconteceram na minha vida, enfim, e eu acabei me afastando dos caminhos de Deus, assim, acabei ficando um tempo fora da igreja. Agora, tô retomando, sabe, com outra visão, por causa da experiência me ajudaram muito, posso dizer. Sim. Sabe? Tu tem uma coisa para comparar, sabe, tu tem uma base muito sólida, porque a igreja que a gente estava era uma igreja muito focada na palavra, então tu tem uma base muito sólida da palavra de Deus, isso é muito bom. Sim. Então teve coisas muito boas, mas são traumas que poderiam ser que evitados, né? o modo como foi apresentado foi traumático. Foi traumático. Que nem eu fico pensando assim, hoje na minha opinião, pergunto pra mim, se perguntaram pra mim, né? Já perguntaram uma vez, vou usar o termo aqui, igrejas conservadoras é válida? Eu digo, é válida a igreja conservadora. Porque existem pessoas que precisam estar limitadas a isso. Existe pessoa, é válido. Agora, essa mesma igreja que tem seus dogmas, que pode seguir seus dogmas, ok, o conservadorismo, ok, ela não pode jamais parar de dialogar com as outras, né? Ou deixar esses irem, porque, tipo, por exemplo, assim, a igreja é quem? É o prédio, é nós. Se eu estou seguindo o dogma daquela igreja, eu posso estar numa missa, tocando numa missa católica, eu posso estar... eu que sou a igreja representando ali. Eu não tô fazendo nada errado, bem pelo contrário. Eu tô cantando a palavra de Deus. Que pode ser numa missa, pode ser num outro ambiente que queiram ouvir a palavra. Eu fico pensando assim, as pessoas, a missão dos 70, Jesus diz assim, vai e bate nas casas. Jesus diz assim, só tem um porém. Quando você vê que for um prostíbulo, tu não bate na porta. Se tu vê que foi vou usar o termo bar, tu não bate na porta. Não, Jesus não disse isso. Vai em todos, leva a palavra. E se bate a porta, se te aceitaram, amém. Se não, sacode a poeira dos seus pés e haverá menos rigor naquele dia para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade. Então o que acontece? Jesus não segregou. O evangelho tem que ser pregado para todos. E o ambiente para todos. Então, tipo assim, se a gente estava lá, aqui, lá, o importante era o que nós estávamos fazendo. E o que nós estávamos fazendo, levando a palavra de Deus. Esse é o foco. Então, tipo assim, a estrutura, ok, concordo, é importante existir igreja conservadora. Mas esse diálogo ou o impedimento dos próprios membros levar o evangelho não pode ser temerário. E nós, enfim, aconteceu todo esse processo e teve muitos traumas que, graças a Deus, acho que o tempo cura, né? O tempo cura e tal. Mas a gente lamenta o tempo, né? Tipo assim, 2, 3 anos e depois disso, imagine, faz 13, 14 anos. Sabe-se lá o que a gente poderia estar sendo hoje, né? Se a gente tivesse continuado desde aquela época, a gente poderia ter evoluído. Quantas vidas poderiam ter sido salvas. Vidas. Quanta obra teria avançado, sabe? Quantas igrejas a gente poderia ter abençoado. O Morada seria um kitnet perto de nós, capaz de... Não, essa era uma piada que eu tava guardando faz tempo. Mas acho que não surtiu muito efeito. Mano, teria 10 anos já, 12 anos de trazendo vida. As composições. Uma eu gravei, uma no CDzinho que eu gravei lá, eu tenho uma delas. Mas é legalzinho. Vamos avançar? E naquela época não usava aparelho, talvez com o aparelho estivesse tocando melhor. Né? Tu oitavava, pelo menos. Sabe o que eu achava interessante? Porque hoje eu faço teclado lá na igreja de vez em quando. Tu sempre usava o sustain no pé esquerdo, né? Porque ele é canhoto também. Aí eu dizia assim, tá com o pé errado. Então, é show de bola. Nós já discutimos quase no podcast, mas qual a tua opinião? Passo para o aperto para a gestão pública atual para pessoas surdas, né? Esse é o passo
espaço, porque, como Tá eu disse, faltando muita coisa. a distribuição ela não é legal e não atende, porque a gente usa, inclusive tá aqui na minha camiseta, tá atrás, então as pessoas não vão conseguir enxergar. Mas a gente fala aqui em diversidade da surdez. Na verdade, existem os oralizados, sinalizados, pessoas que são os bilíngues, que tanto usam Libras quanto falam. Sim. Tem os surdos unilaterais, os implantados. Existe uma grande variedade. Sim. A gente resume em surdos ali, e basicamente em oralizados, sinalizados, mas na verdade é um grupo muito grande. Sim. E o nosso sonho é que todos sejam tratados iguais. Sabe? A gente já tem segregações entre pessoas que escutam e pessoas que não escutam. Sim. Não precisa de uma segregação dentro dos surdos. Sim. Então tu pega os recursos e tu fica separando. Não, eu vou ajudar os sinalizados aqui e o restante dos surdos que se vire. Porque eles têm um pouquinho de audição ou eles conseguem ouvir melhor com os aparelhos. Já aproveito para abrir esse gancho. As pessoas acham assim, tu coloca um aparelho e tu volta a ouvir de novo. Não é isso. Esse é o maior mentira. Isso é mentira de Satanás. Vamos aproveitar o gancho aqui. Essa mentira de Satanás colocou para prejudicar as pessoas. Porque nosso cérebro é muito complexo. Sim. É muito complexo. E quando tu vai deixando de ouvir, quanto mais tempo tu fica sem ouvir, tu vai esquecendo os sons. Sim. Então, mesmo que tu coloque aparelho, tem sons que tu não identifica mais. Por exemplo, esse som da Coca-Cola. Eu não botei aparelho e saí ouvindo. Levou meses para eu perceber aquele som. Porque meu cérebro não enxergava aquele som. Ele não estava acostumado com aquilo. Ele esqueceu aquele som, nunca ouviu, para ele não existia. Então eu tive que aprender a existência daquele som para começar a perceber ele. Sim. E a mesma coisa com o aparelho. Foi um processo. É um processo. O meu processo foi um pouco mais curto, assim, porque eu tinha muito estímulo, né, tinha muita memória auditiva, mas tem pessoas que põem aparelho e levam meses para começar a ter um ganho legal. Mas os políticos, as pessoas que fazem as leis, que destinam as verbas, acham que não, tu coloca um aparelho, a maioria das pessoas também acha isso. Tu coloca o aparelho e tu tá ouvindo normal, como qualquer outra pessoa. Não é isso. Eu não escuto. Por mais que eu aumente o volume do aparelho, eu não vou ouvir como tu ouve, sabe? Sim. E então é necessário, sim, que as verbas sejam distribuídas para que alcancem toda a diversidade dos surdos. E não só as verbas. Quando eu falo verbas, eu estou dizendo é necessário que as políticas públicas em geral, né? Porque não se resume só a dinheiro, se resume em atitudes, sabe? Tu falar com as agências de audiovisual e colocar as legendas, as produtoras de show colocarem legendas lá também nos telões. Sim. É uma coisa que não depende tanto de dinheiro. É mais uma articulação política, de tu criar uma lei, de tu, né, conversar com essas entidades. Sim. Então, acho que a gente está bem longe ainda de chegar numa política pública que atenda a diversidade. Beleza, então. Então tá, Alex, acho que a gente tá aqui, passamos bem tempo. Nem sei quanto tempo bateu aqui agora. Fechou 1h30. Era pra ser um podcast, virou uma minissérie. Virou uma minissérie, um documentário já. Agradeço então, Alex, aí pela oportunidade, pela disponibilidade, né? E de contar a tua história, de contar todo o teu processo de querer iniciar esse projeto, né? Para multiplicar. A tua história de músico, de pessoas apaixonadas por anime. Não, agora desistiu disso. Montanhismo também. Na próxima vez eu vou falar contigo antes, eu te mando as fotos. Pior que tinha mais umas outras fotos lá. Ainda bem que foi só 1h30. Se fossem 2 a 3 horas. Se tivesse mais 5 fotos aí, ia estar umas coisas. Mas, muito bem, então. Obrigado aí, Alex. Não sei se quer deixar as palavras finais lá. Tem o Instagram Surdos Oralizados RS, né? Isso. Tem também teu perfil pessoal, Alex Machado Oficial. Tem bastante fotos, montanhismo. E também, tem vídeos de humor. Tem um vídeo bem interessante que ele grava assim, que tá das pessoas ansiosas. É ansiosa, né? Assistem lá que é muito pessoas ansiosas. Enquanto as pessoas ansiosas. Não, tem de tudo lá. Dicas de relacionamento. Dicas de relacionamento. A gente aborda
Tem todos do os temas. vida comunitária, quando tu... Ah, tô chegando no domingo no meu apartamento. Como é que tá o vizinho que tá com a furadeira e o martelo? É bem triste, tem os vídeos de humor lá. Obrigado então, e Alex, pela oportunidade, pela disponibilidade de estar participando aí. E é isso. Não sei se tem a palavra final aí. Rapidamente, eu quero agradecer. Dizer novamente que é muito bacana a gente estar junto aqui e botar esse papo em dia. Sim. E para quem está acompanhando, né, quiser saber mais informações, me procure aí nas redes. E surdez não é nenhum bicho de 7 cabeças, sabe? A gente precisa tirar esses mitos, quebrar esses mitos, né? É importante a gente saber que o SUS ele fornece mecanismos, né, de tratamento, né, com aparelhos auditivos gratuitos, existem ferramentas, enfim. Ninguém está sozinho nessa jornada, é importante a gente deixar isso bem claro, né? Procure uma ajuda aí, seja comigo ou com outra pessoa. É importante não ficar parado, não ficar paralisado e viver a vida aí que... É isso aí. Tá certo? Obrigado então a você que ficou nos acompanhando até o final. Quem ficou até o final é resistente, hein? Que esse programa, então, sirva, que esse episódio sirva, então, como algo especial na sua vida, que eu tenho certeza que foi. Agradeço demais a tua participação. E nos acompanhe aí também nas nossas redes sociais aí do podcast, Roteiro Livre Podcast, e também no YouTube, tá bom? Valeu, Deus abençoe a todos. Tchau.